Boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando, uma alegria renovada estar aqui nessa casa, Sociedade Espírita a Caminho da Luz, e poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. O tema que eu trouxe para a nossa reflexão nessa noite é o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse capítulo, como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, seguem a mesma ordem. Allan Kardec pega uma máxima, ou em alguns casos mais de uma, Nesse caso aqui é uma só, e ele mesmo desenvolve, faz alguns comentários, e depois no final tem instruções dos Espíritos. Então esse capítulo segue essa mesma ordem, mesma didática. Nós vamos fazer então a leitura dessa máxima para a gente não perder nada dela, e depois a gente desenvolve um pouco mais na sequência. Então vamos ler a máxima, da onde deriva a nossa reflexão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. A primeira reflexão, o que a gente pode tirar assim num primeiro momento, é a parte então da confiança e da fé, a importância da fé. Essa máxima, ela foi importante a gente colocar o contexto dela, Isso era quando Jesus avisou então os discípulos que ele estava indo embora, Era antes da crucificação. E ele verificou que eles estavam um pouco tristes, com a partida do mestre, sem entender ainda o que era aquilo, Bom, o nosso mestre está indo embora, como assim? Como é que nós vamos ficar, Então ele faz essa colocação: não se turbe. Nós vamos procurar o significado de turbe: inquietar, desassossegar. E trazendo sempre, como sempre, Jesus traz a alegria. Então, já aqui comprovando de certa forma que nós, a partir do momento que nós somos espíritos, que a gente entende que é espírito, nós sempre iremos habitar um local. Então não há possibilidade de a gente, colocando a morte não existe. Nós vamos habitar um local. Então é isso que ele está dizendo, Não tem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando ele fala o coração, não turbe, não inquiete o coração, ele vem falar então dos sentimentos, para o cuidado com o sentimento. E aí coloca então a parte da fé. Crede em Deus, crede também em mim. Porque Deus, ainda para muitos de nós, ainda há um certo... a gente não entende, não compreende ainda muito bem Deus, Porque Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Quando a gente não vê Deus, ele aqui se preocupou, então crede em mim. A mim vocês viram, eu estive com vocês aqui, Trouxe todas essas lições. Então assim, crede em Deus, mas se ficar alguma dúvida, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou. Para onde ele iria? Já entendendo Jesus como um espírito crístico, já evoluído, então ele deu: eu vou. Era necessário que ele fosse, para que nos desse chance do nosso desenvolvimento. Ele deu todas as lições, Agora seria conosco. Então aqui ele vem ratificar isso. No primeiro momento assim da leitura dessa máxima, nos traz então, era preciso então a crença, a fé, essa fé firme que a doutrina espírita coloca aqui na abertura do livro. Fala da fé inabalável. É aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então a nossa fé precisa ser firme. Crede em Deus, crede também em mim. Porque a maior parte das religiões nos trazem essa crença
estagnada a crença dogmática. O Espiritismo, ao contrário, traz a fé raciocinada. E esse capítulo aqui especialmente nos coloca o nosso posicionamento. Nós não estamos mais soltos a Deus dará, né? Há um Pai maior que vela por nós, e aqui, a partir do entendimento desse capítulo, nós vamos entender quem somos, onde estamos e para onde iremos. É isso que responde esse capítulo. Todo o desenvolvimento dele nos posiciona. E o que ele fala então para frente? A primeira explicação aqui vem de os diversos estados da alma na erraticidade. Erraticidade não quer dizer que o local que nós vamos, a gente só erra. Erraticidade é o local daqueles que ainda precisam encarnar, que vai encaixar perfeitamente no nosso caso. Nós desencarnaremos e voltaremos a reencarnar. Não estamos ainda prontos, né? Quem está aqui, ainda vamos voltar algumas vezes ainda, né? Então é para nós mesmos isso aqui, né? Essa explicação cabe perfeitamente para nós. Diversos estados da alma na erraticidade. Bom, a casa do Pai, qual seria então? O universo e as moradas, os diversos mundos que circulam no espaço infinito. É verdade. Muitas pessoas, a gente acha bonito, né, de vez em quando, né, olhar para o céu, verificar as estrelas e tal, bonito, mas saibam, não é só para bonito. Embora toda beleza, né, é bonito mesmo, Deus não faz nada inútil, né? Nunca estudei muito, né, essa parte dos corpos celestes, mas a gente sabe dessas distâncias né, que não tem nem como a gente imaginar, né? E o tamanho também da Terra, né? Hoje a gente já sabe, né, que a Terra é como se fosse um grão de areia. A própria inteligência nos diz que se a Terra tem esse tamanho tão pequeno em relação ao universo, seria só aqui que teria vida inteligente? Seria esse então, aqui nós precisamos então agora entender Deus, né? Se é a inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, eu colocaria a vida só nesse lugar. É estranho, né? E nós agora, o nosso posicionamento, a definição de espíritos, que é o que nós somos os seres inteligentes da criação. Então nós chegamos nessa possibilidade de ter ciência de nós mesmos, né? Nós somos, mas só que nós estamos em construção. Isso que nós precisamos entender. Embora nós sejamos os seres inteligentes da criação, ainda estamos nos construindo. Então isso é importante. Muitas vezes eu sou ser inteligente, mas limitado ainda, né? Tem muito chão, muita coisa para a gente conhecer ainda, né? Bem, mas vamos lá. A gente vê os seres humanos procurando vida fora da Terra. Até agora não conseguiram, né? Vida inteligente. Mas como a gente então sabe que nós somos os seres inteligentes da criação em construção, e mais, o nosso estado natural é o estado de desencarnado. Esse é outro ponto importante para a gente entender. O meu estado natural não é esse é passageiro. Estou aqui com uma roupa. Bem, se esse é o passageiro, como que eu vou encontrar então vida inteligente se eu não me enxergo nem a mim? Eu sou um espírito em construção, ser inteligente, mas o que eu estou vendo aqui não são vocês, o que vocês são em essência. Eu estou vendo a roupa, é muito pouco o que a gente enxerga ainda. Então esse é o detalhe, não vamos enxergar, não vai ser possível ainda, não dá ainda, mas pela razão, pela inteligência, a gente sabe, com certeza existem seres, né, que habitam e que nós não chegamos ainda. Jesus, enxergar Jesus a gente enxerga, mas a gente sabe que ele vive, né? Ele esteve aqui e o que ele fez foi provar para nós que a vida é do Espírito. Tudo, né? Todos os ensinamentos dele foi para provar que a vida é do Espírito, esse que segue. Mas aí trazendo para a nossa realidade, todos os dias
as pessoas desencarnam, né? Em todas as condições. O justo desencarna, né? O injusto desencarna, as pessoas desencarnam numa idade lá, com tenra idade, meia idade e tal. A gente vê tudo. E nas diversas condições. Para onde vão essas pessoas então? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Elas vão exatamente para aquilo que elas conseguiram desenvolver. Aqui a gente pode pensar nisso mesmo, naquilo que eu carrego dentro de mim. Os mundos são mais ou menos ajustados para isso. Então, se uma pessoa, ela desencarnou, era uma pessoa má, tinha muita coisa, ela vai para aquele lugar, para o lugar que ela conseguiu se desenvolver. Então é importante na parte moral, que a doutrina espírita ela é toda uma doutrina de ensinamento moral, a moral de Jesus. Basicamente, é o ensino moral, que é o que Jesus frisava. Então não há segredo. As pessoas às vezes querem saber onde é que está o ente querido dela. Mas se a pessoa conviveu e mais ou menos tem uma ideia de como é que ela era, ela não mudou nada. Vai mudar se ela conseguir já no mundo espiritual, porque também nada é parado, né? Nós trabalhamos, todos trabalham. Jesus nos informava isso, né? Meu pai trabalha e eu também. Então o trabalho é uma lei, uma das leis morais. Então sempre tem trabalho. Então a partir do momento que eu desencarno e eu quero me melhorar, há a possibilidade já no mundo, né, espiritual, na erraticidade, de eu me melhorar, me posicionar. Então esse é o grande detalhe. Vejam bem, então uma pessoa que ela foi má, aqui ela desencarnou, o que acontece com ela? Ela, lá na erraticidade, ela vai sofrer isolada. Só o fato dela estar longe dos amores dela, dos afetos, para ela ela sabe que ela existe, mas está privada da companhia daqueles que ela ama. Demora um pouco mais. Então ela vai ter que se emendar, vai ter uma outra encarnação para poder retornar. Já aquele que já tem um certo desenvolvimento, já trabalhou um pouquinho mais, esse já nessa situação, já goza de uma felicidade já relativa. Ele vai estar na companhia daqueles que ele amou, sempre com a ideia de progresso. Então é mais ou menos isso, esse primeiro momento. Depois nós temos aqui Allan Kardec comentando sobre as diversas categorias dos mundos habitados. Então isso também tem categoria, também tem divisão. Basicamente mundos inferiores e mundos superiores. Mas essa não é uma classificação absoluta, porque é muito difícil, né, a gente classificar isso. Mas, por exemplo, nos mundos inferiores, nós podemos colocar então como mundos primitivos. Esses mundos primitivos são os mundos onde basicamente tem as primeiras encarnações, aqueles que saíram das mãos de Deus e começaram a jornada, né? Depois desse nós temos os mundos de provas e expiações, que esse aí é esse que a gente vive, né? Já passando para a regeneração, que é o próximo mundo de regeneração, que é um mundo transitório para os mundos felizes. E aí finalmente então os mundos celestes. E aí nós temos as características, né? Assim, mais ou menos, os mundos primitivos, a vida pode-se dizer que ela é toda material, né? Os primitivos. E os celestes, a vida é toda espiritual. Olha, material, espiritual. Já dá para a gente ter uma ideia que o nosso apego à parte material é o grande entrave. Então, quanto mais apegado à materialidade, mais eu estou me complicando. Eu tenho que entender. Então, nós somos usufrutuários do que tem aqui. Esse mundo aqui é um mundo necessário enquanto a gente está por aqui. Tem uma colocação no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Qual dos dois é o mais importante, o mundo material ou o mundo espiritual? Não, o mundo real é o mundo espiritual. Os Espíritos chegam a responder que o mundo que a gente vive agora poderia nem existir, que não alteraria.
Poderia até não existir esse mundo nosso, que não alteraria a vida do espírito. O espírito que é o que é. Então esses mundos pode ser até que um dia não existam mais. Provavelmente não vão existir mais, mas porque servem nesse momento, né? O mundos. Tá. E as características desses mundos? Nós temos então aqui um outro detalhe. No mundo que nós estamos agora, o mundo de provas e expiações, o mal é maior do que o bem. No mundo de regeneração, que é aonde está entrando, aonde nós estamos vivendo agora, estamos bem no comecinho, isso é muito tempo. Praticamente nós continuamos no mundo de provas e expiações, mas já adentramos no regeneração. Ali há um certo equilíbrio, há um certo equilíbrio. E no mundo, nos felizes, aí o bem sobrepuja ao mal. E no celeste não há mais mal nenhum, não há como. E é até interessante a gente pensar nisso, né? Porque enquanto a gente está encarnado aqui, é muito difícil, né? As sugestões das ideias erradas, elas vêm, né? Não adianta a gente dizer que não. Por mais que a gente se cuide, vem. Mas não é um problema tão grave, porque o maior problema é que isso permaneça. A sugestão vem. Para a gente, nós estamos num mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, eu tenho que entender isso, né? Mundo de provas e expiações. Expiações. Eu sou um espírito, já tive outras encarnações, e é mais ou menos pagar o preço do meu desenvolvimento. Como tudo é progresso, tudo tem que ir para frente, para trás a gente fez coisa errada. Nós já tivemos, né, no mundo primitivo, já tivemos nos outros reinos, né, onde não tinha, na formação do espírito, lá na passagem dos outros reinos, ali não tinha grande responsabilidade. A grande responsabilidade é quando eu entro no mundo, então, o hominal, que é a razão, que eu tenho ciência de mim mesmo. Bom, a partir daí, as minhas ações, talvez lá nos primitivos ainda não tenha muito, mas quando eu começo, agora, tudo que eu faço tem uma correspondência. Mas é necessário, para o meu crescimento, é necessário. No mundo de regeneração, ali praticamente nós já não temos mais expiação. Então esse é um ponto importante. No regeneração eu só preciso provar. Então a expiação já ficou para trás. Olha que aqui no mundo de provas e expiações, muitos de nós não conseguimos nem pagar as expiações. A maior parte de nós não consegue dar oportunidade de ser cobrado as expiações. Nós erramos tanto agora ainda, nessa própria vida, que não damos a condição das dívidas para trás serem cobradas. Então muitas vezes, porque tudo assim, até foi falado aqui na abertura de plantio e colheita, é mais ou menos isso, plantio e colheita. E a gente, quando fica pensando em plantio e colheita, eu até fiz essa análise de plantio e colheita. Quando eu descobri plantio, eu disse, nossa, que legal, que bom, né? Plantio e colheita, quer dizer que tudo que eu planto, eu mesmo vou colher. Então eu fiquei analisando a minha vida, né? Nossa, para aí, fiz uma análise assim, a minha vida não está tão ruim agora, Francisco. Como ela é colheita para trás, isso implica então que eu não fui tão mal, né? Se eu estou colhendo agora, eu estou razoavelmente satisfeito, né? Não posso dizer que está satisfeito, né? Mas razoavelmente satisfeito, e estou me esforçando no bem. Pô, o caminho está bom, mas não é bem assim, né? Porque, digamos assim, muitas vezes o que vem ainda, que eu tenho que pagar ainda, eu não estou em condições. E como Deus não dá maior do que eu posso suportar, Ele me dá uma encarnação de refresco. Ele fala, ele não tem condições. Nessa ele vai, então normal que aí ele prepara, aí na próxima assim ele paga. Então às vezes é mais ou menos isso. Se fortalece, né? Isso, é só isso.
Mas sempre é muito bom a gente descobrir isso, né? Bem, e aí nós temos então os mundos felizes. Nos felizes, nós não vamos falar muito dos felizes, porque nós, né, vamos entrar na regeneração, vamos falar daquilo que a gente está, né? Mas os felizes é assim, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala o seguinte, sobre a nossa última, é a pergunta 170, o que se torna o espírito após a sua última encarnação? O que se torna o espírito? Então, quando chegar a última, não é o nosso caso, temos mais, mas na última, o que se torna? E os espíritos respondem: espíritos felizes, espírito bem-aventurado. Pronto. E sempre quando toca no bem-aventurado, eu me lembro das bem-aventuranças. Opa, para aí um pouquinho, tem alguma coisa, né? O Evangelho ali, a partir do capítulo 5º até o 10º, vai nas bem-aventuranças, todas elas, que são essa moeda para que eu me torne então um espírito bem-aventurado, um espírito feliz, para que eu acelere isso, né? Porque tudo depende da gente. Eu preciso dessa minha transformação moral, e essa moral está toda nas bem-aventuranças, está tudo ali. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos, os misericordiosos, e assim vai, todas elas. Aliás, os brandos e pacíficos, que eu gosto muito, todas elas têm uma recompensa, né? E vejo que ela joga para o mundo espiritual, né? Ela fala: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Aí eu sempre digo assim: quer ver Deus? Tem gente que diz assim: mas onde é que está Deus? Quer ver? Purifica o coração dentro, você vai ver. E os brandos e os pacíficos, a brandura, né? Aquele que é paciente, que é da paz. Então, esses serão chamados filhos de Deus. Você quer se tornar filho de Deus mesmo, de verdade? Olha, uma dica, né? Brandos e pacíficos. Eu fico até imaginando, né? Vai demorar. Eu sempre digo isso, né? Porque às vezes me entusiasmo tanto que as pessoas dizem: olha, ele se acha. Não é, mas é uma alegria a gente saber disso, né? Eu me alegro muito saber que a gente está caminhando, se esforçando e que isso vai acontecer. Então seria assim: desencarnei na última, chegou na última, que eu já sou um brando e pacífico, consegui desenvolver tudo. Aí o que vai acontecer? Vou ser recebido lá por Jesus e ele vai me apresentar para Deus: pai, olha o teu filho. Você é chamado filho de Deus. É assim que vai acontecer. Você vai ser recebido. Em dado momento, todos nós somos criados para isso. Todos nós fomos criados para isso. E vamos chegar lá. O problema é o tempo, né? Alguns ficam mais retardatários por teimosia da gente, por não entender. Mas está tudo nas nossas mãos. E Jesus fala isso em diversas vezes, né? Inclusive quando ele diz assim: como eu preciso trabalhar obras em mim, esse desenvolvimento, né, das virtudes, né, a cada um conforme as suas obras. Precisa obra. Se eu chegar lá tal sem nada, vai retornar. Não há aniquilamento, né? A partir do momento que eu existo, que eu fui criado, eu estou aqui, existo, eu fui criado por Deus, nunca mais eu me livro de mim. Agora, a melhoria, o despertar é meu, não há como. Até porque se a gente pensar, de vez em quando a gente pensa um pouco, né? Pô, mas Deus poderia me dar uma força e me ajudar, né? Ignorando que Ele está ajudando a todo momento. É um Pai justo e bom. A gente esquece disso. Às vezes nas aflições do dia a dia, né? Acontecem algumas coisas, a gente fica pensando: não, Ele está direto com a gente, seguido, e torcendo, né? Colocando todos os recursos para que eu vença, porque é preciso mérito, né? Aliás, não teria graça, né? Vamos dizer que Deus então ele fosse parcial, ele escolhesse alguns e fosse, né? Esses aqui vão ser felizes, eu vou colocar lá tal. Não tem. É o nosso olhar, às vezes, que a gente pensa que algumas pessoas estão Bom, quem está na nossa frente trabalhou antes. Tudo é trabalho. Se tem alguém que eu observo, nossa, ele trabalhou antes, então eu posso pegar até como exemplo, né? Não é inveja, né?
Eu comecei, nossa, aqui tem um caminho bacana, isso é tranquilo. Então não há nada disso. Todos criados no mesmo ponto, simples e ignorante. Tudo aquilo que eu consegui, eu não perco nada. A cada encarnação eu já venho com aquela bagagem, mas não foi dado. Esse é outro ponto que a gente vê em outras religiões, as pessoas falam muito no tal do dom. Mas é dom de Deus. Quando eu vejo alguém com um talento, olha aí que dom. Não há dom, né? Na doutrina espírita a gente aprende que há, na verdade, um dom, a vida, a possibilidade. O restante, tudo comigo. Eu posso tudo. Claro que tudo também com aquelas virtudes, né? Tudo com lealdade. Às vezes as pessoas reclamam, não, mas a vida é para aproveitar. Claro, mas é lógico, né? É para aproveitar, sim. O problema é, primeiro, qual o aproveitamento? Que aproveitamento você está falando? Porque tu está construindo. Eu tenho que entender que eu estou me construindo. Jesus já falava, né? Olha, no mundo só tereis aflições. Olha, até isso está avisado, né? Colocando no mundo, e nós estamos falando aqui do mundo de provas e expiações que a gente está aqui. Então, ninguém está sem ser avisado que seria difícil. Nunca foi falado que aqui não é ainda. Só tereis aflições. Mas ao mesmo tempo ele já diz, mas tenha bom ânimo. Quando a aflição bater, não tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é o modelo e guia. Observe ele, veja Jesus. Esse é o ponto, ele vem aqui para mostrar como é que é isso. É preciso vencer o mundo. E aí são as provas. Bem, vamos avançar. Na sequência, então nós temos destinação da terra, causa das misérias humanas. Bom, agora nós já entendemos, né? Destinação da terra, causa das misérias humanas. Um mundo de provas e expiações. Aqui, a miséria, né? A doença, a maldade circulam nesse mundo. Por quê? Porque é um mundo de provas e expiações. O mal é maior, mas isso é tudo para o nosso crescimento. Não é porque no mundo o mal, no mundo de provas e expiações o mal é maior, que eu preciso então é assim mesmo, estou no mundo de... Não, eu preciso avançar. Eu preciso tirar esse mal que há em mim ainda, né? E aí não se espanta mais. Outra situação sobre o mundo então de provas e expiações. E esse olhar, mas na verdade o nosso olhar, ele está errado, né? Sobre o mundo de provas e expiações. Vamos lá. Agora nós vamos entendendo Deus. Então, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Deus criou tudo. O Deus é difícil a gente entender ainda, né? A doutrina espírita, ela também nos aproxima bem mais do que outras religiões, mas ainda assim nos falta um sentido ainda para entender Deus. É difícil. Por quê? Porque para nós, tudo para nós, pelo menos enquanto estamos encarnados, tem que ter um início, um desenvolvimento e um fim. Como Deus sempre existiu, como é que a gente vai conceber isso, né? Falta um sentido. Mas a doutrina espírita traz então atributos, os atributos da divindade. A partir dali já dá para a gente ter uma boa ideia de Deus, né? Os atributos da divindade. E o que eu mais gosto é o soberanamente justo e bom. Isso eu guardo sempre comigo. Qualquer situação que me acontece, eu aciono soberanamente. Não, mas para aí, tem um pai que é soberanamente justo e bom. Então eu já não pergunto mais por quê, para quê, tudo. E aí muda toda a situação. A partir daí, devagarzinho, você vai aprendendo a, em vez de reclamar de algo, questionar, agradecer. A melhor coisa que tem, no início a gente agradece meio chorando. Tem que forçar um pouquinho o agradecimento, mas é o caminho. Agradeça. Porque se ele é justo e bom, nada que me acontece é ruim. É uma lógica. Se eu tenho um pai que é justo e bom,
Então, se me acontece algo, é justo. E aí já entra nessa situação que eu sou um ser reencarnante. Se eu digo assim, não, mas eu sou tão bom, não, mas agora você está bom. E para trás. Então esse é o detalhe. Como ele não erra, é para trás que está o problema. E aí a gente olhando bem para dentro da gente, a gente descobre tudo. Todas as nossas mazelas aparecem dentro da gente. O que a gente traz de defeito ainda, aqueles que querem se reformar, ele vai saber, as tendências que ele tem agora, está ali. Não precisa fazer regressão, né? Embora em alguns casos, talvez até seja importante fazer, tal, mas se a pessoa tiver coragem mesmo de olhar, não vai precisar disso, não tem necessidade. Bem, mas Deus, então, sendo justo e bom, nós já conseguimos avançar bastante, que Ele está em todo lugar, né? Todo lugar, pronto, eu já consegui entender Deus. Agora, a gente não tem mais como, não tem. Você quer ver uma outra situação? A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, lá no fim, as pessoas rezam com fervor e tal. Está escrito: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. É o outro ponto, que eu não posso mais reclamar de nada. Não posso. Você está rezando e dizendo para ele: seja feita a sua vontade. Como é que eu reclamo? Quando acontece, por exemplo, eu faço um planejamento na minha vida. A gente faz planejamento, né? Nossa vida, a gente quer, nós temos aspirações, a gente pensa e tal. Bom, eu penso em ir para cá, para o lado A, e a vida me joga para o B. Quantas vezes acontece? O que a gente faz? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas não era para ser feita a vontade dele, justo e bom? Então por isso que eu digo, agradeça, não importa, no início chorando, a gente vai chorar. O Roberto Carlos fala isso numa canção, na montanha, quando ele agradece a tudo, né? Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado, tal, mas tem uma parte ali que é espiritual, né? Ali ele entendeu, quando ele disse: obrigado, Senhor, mesmo que eu chore, obrigado, Senhor, mesmo que eu sofra. Ele já entendeu. Só que às vezes as pessoas cantam essa música, mas nem percebem isso, né? Eu vou só na parte boa, porque o normal nosso, e olhe lá, é quando está tudo bom, aí sim, meu Deus, obrigado por tal coisa. Mas não é no mundo de provas e expiações. Em algum momento o sofrimento vai bater na nossa porta. Então tem que aprender isso, né? Eu estou no mundo de provas e expiações, então eu sei que, eu vou dizer para você, quando a gente aprende a fazer isso e agradecer, a gente não vai deixar de sofrer. Por quê? Porque é a característica do mundo, não tem como. Quando eu estiver aqui, o sofrimento ele faz parte. Mas diminui, muda completamente. A gente quando descobre isso, e isso está internalizado mesmo no nosso coração, não tem mais como a gente, por exemplo, você não vai se desesperar, que é um grande problema, que vai levar para depressão, que é o grande mal do século, né? Então o desespero não vai bater na tua porta. Agora o chorar, isso não tem como, né? O sofrimento ele faz parte. Se Jesus falou que no mundo tereis aflições, então vai ter. Aí é conforme cada um, não tem outro jeito. Então o grande conselho é esse: agradeça, aprenda a agradecer, de verdade. Eu faço isso todo dia, no final, a hora que eu vou me recolher, tal, sempre agradecimento, e não importa o que ocorra, já é com alegria mesmo. Obrigado, Pai, muito obrigado pela força que Ele me deu para me superar as vicissitudes, os acontecimentos do dia, né? Às vezes são fortes mesmo, mas agradece. A mesma coisa quando levanta, né? Levanta, aí só pede isso, força e coragem, né? Para que eu possa passar pelo dia. Pronto, tranquilo. São coisinha curta, não precisa fazer nada muito formal, não, só isso, lembrar de olhar e ver que ele vai estar ali escutando. Bem, nós temos então uma análise aqui para fazer sobre a Terra, então, desse olhar diferente sobre a nossa Terra agora. Por tudo que foi falado aqui,
das moradas. Então, a gente olhando essas misérias da terra, algumas pessoas falam assim: nossa, mas que coisa triste, né? Que é a nossa vida, então, né? Mas olhando dessa maneira, né? Por esse ângulo, olhando com um ângulo de vida única, então, além de tudo, meu Deus, é triste mesmo, né? A vida fica muito triste, mas é por esse olhar pequenininho que eu estou vendo, né? Vamos olhar agora para um outro lado e vamos fazer uma análise. Ele faz aqui, né, nesse capítulo uma análise do seguinte: por exemplo, numa cidade, que bairro que é aqui? Que pertence a São Cristóvão? Então, São Cristóvão. Vamos analisar Cascavel só pelos moradores do bairro São Cristóvão. A cidade de Cascavel, alguém olha e fala assim: nossa, aquela cidade lá de Cascavel, mas ele olhou só o bairro. Mas aqui na cidade de Cascavel, no geral, por exemplo, tem vários bairros. Nós temos aqui hospital, presídio, na verdade tem toda essa gama, né? E ele faz uma colocação que a Terra não é o único lugar habitado. A humanidade, na verdade, são todos os seres dotados de razão. Como nós sabemos que nós somos espírito, e tem espíritos encarnados e desencarnados, aí multiplique muito, né? Os seres dotados de razão. O espírito não perde nunca. Não, é aquilo que eu digo: nós somos espírito em construção. Nunca sofreremos aniquilamento e nem perderemos as conquistas que nós já tivemos, para onde a gente for. Não perderemos os afetos da nossa alma. Aqueles que estão no nosso coração vão comigo para onde eu for. Isso não se perde, até porque se perdesse, a vida não teria sentido. Quer dizer que Deus nos cria, nos faz, né? Nós temos os nossos amores, nossos afetos aqui para depois separar. Não tem aqueles que são do coração, e isso cada um sabe os seus, né? Porque é o amor verdadeiro, né? Tem alguns amores que são falsos, né? Mas os do coração eu carrego aonde eu for, não tem jeito. A doutrina espírita tem vários exemplos disso, né? Inclusive de espíritos superiores que já estavam numa condição superior. Eles não precisavam mais reencarnar, eles reencarnaram para buscar os amores dele. Só para ter uma ideia como é que funciona, que o amor ele tem que vencer. Ele viu que não tinha jeito, né? Eles podem aconselhar, eles veem tudo que acontece aqui, nos aconselham para o bem e tal, e quando não tem jeito, eles mergulham na cara de novo para buscar. Até porque, como é que seria? Eu fico pensando às vezes, né? As pessoas colocam então, se fosse assim essa classificação de mundo feliz, então eu cumpri a minha parte, eu vou para o mundo feliz. Mas daí um afeto meu está se dando mal. Mas como é que eu vou ser feliz? Como que eu vou ser feliz, né? Eu já consegui? Não tem como. O maior exemplo é Jesus, né? Um espírito, Cristo, que teve que se diminuir para vir aqui para amar. Por que ele fez isso? Por amor a todos nós, né? Sempre o amor vencendo. Então não tem. E nessa explicação então do que eu falei dos hospitais, prisões e os bairros mais ínfimos, né, da cidade, dá para colocar o seguinte: bom, numa cidade não está todo mundo num bairro só, né? Nem todos os habitantes estão no hospital e também não estão na prisão. Mas quando esses que estão na prisão cumpriram as suas penas, eles não saem? Eu cumpri a minha pena, eu saio. Comparando, né, uma coisa com a outra. Um doente, quando ele está doente, assim que ele melhorou, ele sai do hospital. Assim é o nosso caso. Como a Terra é tudo isso, né? Nós temos aqui tudo. Aqui nós temos doentes, é uma gama. Quando eu melhorar, eu saio daqui para uma situação superior. Não tem outro jeito, né? É assim que as coisas funcionam. Bem, nas instruções dos espíritos, ele faz então esse resumo, mais ou menos que a gente falou aqui, um resumo dos espíritos superiores. E no final, nós temos então Santo Agostinho, que é um dos vulgarizadores da doutrina espírita, né? E do cristianismo também. Ele nos faz uma colocação da progressão dos mundos. Por que isso? Progressão dos mundos.
Porque o progresso é uma lei da natureza. Mesmo que a gente não perceba, todos nós progredimos. Aliás, tudo progride. Eu diria até que numa frase só seria o seguinte: na nossa vida, tudo é movimento e renovação. Não tem nada parado. Basta de observar o nosso próprio corpo, o físico. A gente olha aqui agora para as pessoas, parece que está parado, né? Mas analisa um pouco o interior. Tem o sangue circulando, células se renovando, sem que eu perceba isso, né? E assim é o mundo. Mesmo que a gente não perceba, as coisas estão mudando a todo momento. Ele faz uma colocação aqui que tudo evolui. Como nada está parado, é como Lavoisier que falava sobre isso, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma para melhor. E é o nosso caso, né? Nas nossas encarnações, né? Como eu falei anteriormente, a cada encarnação minha, como eu não perco nada daquilo que eu conquistei, eu venho já com esse. Na próxima encarnação, eu parto dali. É como se fosse assim. Às vezes as pessoas já estão numa idade madura, um pouquinho mais. Eu vejo às vezes comentários, não estudaram, e elas, agora já, final da vida, né? Não tem final. É uma vida só, mas eterna. Eterna. Não há final de vida. Então nunca tem um motivo para estar triste ou não estar motivado. Tudo aquilo que eu adquiri é meu. Essas conquistas tal, não tem, ninguém me tira. O que não é meu é, por exemplo, as coisas daqui, né? As coisas não. Aliás, é isso, né? Como eu falei lá no início, essa é a diferença, né? Na materialidade, eu me agarrar muito, apegado a essa parte material, que eu vou deixar. Então, nem o corpo é meu, nem o corpo. Esse aqui é um empréstimo, como se fosse um uniforme que você vai usar, e a hora que Deus achar o correto, ele vai dizer: olha, já deu, por várias razões, vamos retornar para avaliação. Cada desencarnação minha é uma avaliação da prova. Nós estamos, né, fazendo as provas aqui. Desencarnei, vamos ver. Como é que ficou? Não deu? Vamos retornar. E a gente retorna mais ou menos no mesmo círculo que a gente estava. Então as nossas provas são as pessoas que estão do meu lado. E mais. Então, como eu falei que nós somos... O importante é isso aqui. A casa para todo mundo. É como se fosse aqui esse programa que tem Minha Casa Minha Vida, mas esse é definitivo. Eu tenho que entender, minha casa, minha vida, né? Esse sim, é o real. Quando a gente entende isso, é muito bom eu começar a pensar como que eu estou construindo então essa minha casa. Agora muda, né? Pensem bem. Agora eu estou me construindo. Qual é o material que eu estou colocando nessa construção minha? Eu vou habitar esse lugar que eu construí, definitivamente. E a gente fica pensando assim: e esse material vem da onde? Como é que é isso então? Me explica melhor, agora me interessei. Esse material é o material do dia a dia. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Começa tudo no pensamento, né? O que eu penso? Mas quando a gente fala em pensamento, as pessoas às vezes dizem assim: não, mas para aí um pouquinho, pensamento, a gente pensa tanta coisa, né, durante o dia, né? Passa muito, né? Mas não é esse pensamento do dia a dia, não, tem que separar. É aquele pensamento quando a gente está meio sozinho. Para onde vais? É ali que está o segredo. É esse aí que eu tenho que ir. Porque a gente sabe que quando nós vamos à noite, né, repousar, o espírito ele continua. O espírito está ativo direto, não tem jeito. Não sofre solução de continuidade nunca. Para onde ele vai? Exatamente para onde eu penso, é esse pensamento. É como se fosse assim, aqui. Alguma coisa que eu goste muito aqui, enquanto eu estou encarnado.
mas eu tenho as minhas obrigações, né? Trabalho e tal. Assim que eu tenho uma folga, eu não vou para aquela coisa que eu quero fazer? Então, aqui a gente usa o hobby, né? Eu tenho um hobby, não, que eu gosto muito. Então, assim que eu vou para lá. Imagina o espírito. Se eu estou com um pensamento errado, alguma coisa que eu sei que não é muito certa, mas ele não vê a hora do corpo descansar para ir para lá. É isso que eu tenho que trabalhar, é para lá que ele vai. E às vezes as pessoas dizem assim, eu chego à noite e rezo, vou fazer oração para que os bons espíritos me levem para um bom lugar. Mas se o pensamento estiver errado, não vai adiantar. No pensamento, é o que eu penso de verdade, lá no coração, né? Aquilo que vem de verdade, aí sim. Aí você direciona. Você quer direcionar o espírito para um lugar bom? Pense bem, de verdade. E mais, palavras é como eu me relaciono com as pessoas, né? Qual é as palavras que eu estou usando na minha casa, né? Com meus parentes, como é que eu sou? Meus amigos. Tudo isso é construção. Tudo isso é construção. E os meus atos mesmo, né? Que eu faço mesmo. Eu sou uma pessoa que eu quero levar vantagem, eu passo por cima de todo mundo para conseguir uma boa posição social, um emprego e tal. Eu não meço, eu preciso me dar bem. É aquilo que eu falei, o tal a vida é para viver, mas dentro dos valores corretos, né? Eu posso tudo, com honestidade, lealdade, não é o que a gente vê, né? A gente tem visto aí situações terríveis, mas já é também a característica do mundo, que está mudando, essa turbulência faz parte do movimento. Mas a gente tem até pena, né? Ora por eles, né? Porque esse pessoal, especialmente da política, que está fazendo tudo isso, se eles soubessem o futuro que espera para eles, né? Eles não fariam. Se eles tivessem a ideia do que... Então, atos, pensamento, palavras, atos, e aí tem mais uma coisinha, as omissões, porque é preciso fazer o bem. Tem mais essa, não fazer o bem equivale a fazer o mal. Então, esse é o material da construção. Aí dá para a gente avaliar como é que está a nossa construção. Cada um pode pensar um pouquinho, né? Mas pode mudar também, né? Nós estamos aqui trabalhando. A partir de hoje agora eu vou analisar mais, né? Mais paciência, né? Aguardar. Tudo que é para ser para nós vai ser. É que nem a gente fala ali seja feita a vossa vontade. A gente fica pensando, puxa vida, mas eu luto tanto. Eu tenho o meu filho mais novo, que eu luto muito com ele, agora está em Chapecó, trabalha como educador social, e ele já há um bom tempo está fazendo o cursinho que ele quer trabalhar na Polícia Federal, mas por enquanto ele passou nesse concurso e está lá em Chapecó. Daí ele fala para mim, agora com esse negócio dessa crise política, faz tempo que não tem concurso, e ele estudou, são 5 anos, ele está preparado, provavelmente assim que tiver o concurso ele vai passar, pelo preparo que ele tem, provavelmente, a gente não sabe, né? Porque eu sempre falo para ele, digo, não, mas fica tranquilo, se for para ti, tu fez tudo certo, vai acontecer. E agora parece que estava passando um concurso, diminuíram muito as vagas, né? Está bem menos do que era, e eles eram para ser em agosto agora, estava tudo certinho. Agora esse dia me ligou que passaram para setembro de novo. Ele falou, meu Deus do céu, de calma, a alma vai sair. Mas ele está sempre achando que eu digo, não, Deus é bom e justo, você fez tudo certo. Se não passar é porque isso não era para ti, tu fez todo o caminho, aí refaz, vamos para outro. Bom, então o importante aqui é a gente pensar nisso, né? Todos inseridos nessa lei de progresso, tudo avança, e a gente observa, mas o problema é que a maior parte observa muito a parte material, e a parte que nós temos que colocar é a parte de dentro, essa parte que ninguém vê, é eu, como Jesus falava num diálogo com o sacerdote Hanan, o reino de Deus é obra divina no coração, dentro, não é fora. A gente fica muito entusiasmado, né, olhando para fora, tal, mas é dentro, e é cada um vai ter que fazer o seu trabalho, a sua construção, a sua casinha, não tem outro jeito.
Meus irmãos, agradeço de coração essa oportunidade de vir aqui, né? Conversar um pouquinho do Evangelho, que sempre é uma alegria, e o nosso desejo de muita paz a todos.